Boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, discutindo de um assunto que eu tenho estudado bastante nos últimos anos, de publicidade de alimentos, então ter a oportunidade de expor um pouco desses resultados, e de, num segundo momento, poder discutir e conversar sobre isso. Então, hoje eu vou trazer os resultados do monitoramento da publicidade de alimentos em televisão, da Rede Informas Brasil. Na verdade, aqui eu venho representando um grupo de pessoas que trabalhou nessa coleta de dados. Ao final eu cito o nome, dou os devidos créditos, mas dizer então que eu represento, de fato, um grupo de pesquisadores que atuaram sobre esse tema. Bom, e só situando a publicidade de alimentos, a gente conversou um pouco hoje de manhã sobre ambiente alimentar comunitário, consumidor, Então, dentro do ambiente que o indivíduo está inserido, a gente tem diversos espaços, Então, desde de onde é a comunidade, onde ele mora, onde ele reside, onde ele estuda, em termos de oferta de alimentos, até o que ele encontra nos espaços onde ele faz a compra de alimentos, Então, que tipo de produto encontra lá dentro, mas também no ambiente informacional, que é onde entra a publicidade, Então, que tipo de informação ele tem acesso sobre o alimento. E aí entra publicidade de alimentos, rotulagem de alimentos, Então, informações relativas ao alimento. E aí esse ambiente informacional, a forma como ele impacta no comportamento do sujeito, depende de características individuais, Claro que características dos sujeitos influenciam nisso, e a forma como ele interrelaciona com esse ambiente pode levar a alterações de comportamento. E as políticas públicas são capazes de alterar o ambiente alimentar, e é isso que a gente tem discutido bastante aqui. Então, quando a gente estuda, monitora o ambiente alimentar e entende a lógica desse ambiente, a gente também pode pensar como que a política pública pode favorecer um ambiente mais saudável e, portanto, comportamentos também mais saudáveis. Sobre o Informas, a Laís, que antecedeu essa fala, já apresentou, existem alguns módulos, inclusive de publicidade, e existe um protocolo para a coleta de dados da publicidade de alimentos na televisão, o qual o Brasil faz parte, e inclusive realiza o monitoramento da publicidade televisiva, da sua publicidade televisiva. E por que a gente está falando de publicidade na televisão, Então, assistir televisão por si só já é um comportamento sedentário e por isso, é desejável que tenha limites, que não tenha, que a exposição não seja extrema, intensa, Então, por si só já é um comportamento sedentário, mas dependendo do que o indivíduo tem, o contato que ele tem, o tipo de informação que ele tem nesse meio de comunicação, isso também pode levar a outras questões, não só relacionadas ao sedentarismo. Então, todo mundo sabe, a televisão ela tem publicidade, ela tem propaganda, e ao entrar em contato com essa propaganda, o indivíduo toma conhecimento desses produtos. Claro que se a propaganda for de produtos saudáveis, isso é ótimo, mas nem sempre essa é a verdade, e eu vou mostrar aqui para vocês como que isso é na área de alimentos. Então, ao conhecer o produto, essa maior facilidade, esse maior conhecimento, essa maior intimidade com o produto impacta em maior consumo. Para o indivíduo é muito mais fácil ele escolher aquele produto que ele vê na propaganda quando ele está no mercado, por exemplo. Principalmente quando vem mensagens, estratégias, técnicas que estimulam ainda mais esse consumo. Se a gente estiver falando principalmente do público infantil, a gente tem uma questão importante de fidelização de marca. Então, as crianças elas são fiéis a marcas desde muito pequenas, isso perdura a vida toda. E, no fim, o que a gente tem é mudança de comportamento. A gente está falando em alimento, dependendo do tipo de exposição que o indivíduo é exposto, na publicidade televisiva, esse comportamento pode ser não saudável. Inclusive, é o que a gente coloca como um dos contribuintes, um dos determinantes da obesidade. Aqui eu coloquei infantil, mas não somente infantil, mas tem toda essa discussão relativa à publicidade direcionada à criança, pela fragilidade, de fato, da criança, pelo seu desenvolvimento cognitivo e intelectual. Mas lembrando que não só as crianças são o foco da publicidade, e não é só em crianças que a publicidade determina mudança de comportamento alimentar e pode contribuir para a obesidade. Bom, mas então, voltando ao Informas, então, que é essa rede de estudos do ambiente alimentar, que também estuda publicidade de alimentos, do qual o Brasil também faz parte. Na parte da publicidade televisiva, o foco é sobre dois aspectos. Um primeiro, querer saber qual que é a extensão e a natureza. O que é isso?
quantas propagandas, né, ou a intensidade com que os indivíduos têm contato à propaganda de alimentos na televisão, né, o alcance, a frequência, né, então quantas vezes, né, em quais horários, em quais dias, muito no sentido de intensidade, de contato com a propaganda. E é o tipo de propaganda que a gente está falando, né, então de qual alimento, né, porque interessa saber se é de um alimento saudável, né, ou de um alimento não saudável, menos saudável. Mas também é interessante saber o poder dessa propaganda, porque o impacto que a publicidade vai ter no comportamento do sujeito tem a ver com o quanto ele está exposto à propaganda, que é essa coisa da extensão, né, da frequência, do alcance e do tipo de propaganda, mas também do tipo de mensagem que vem associado, que é o que a gente chama do poder, né, que aí vai entrar o conteúdo criativo, o design, as técnicas, as estratégias, né? Então, que tipo de mensagem, que tipo de apelo vem junto com essa propaganda, que também vai determinar mudanças comportamentais. E aí é claro que a pessoa que trabalha, né, com a propaganda quer os dois lados, né? Então, que tenha bastante alcance e que esse alcance impacte em mudança, né? Então, que isso seja sedutor para o consumidor e ele passe a buscar o seu produto, né? Passe a buscar o produto no mercado. Aqui, então, estão os módulos, né, do Informas. Eu destaquei a publicidade de alimentos, destacando ali o Brasil, na legenda, né, um verde, mostrando que está completa. A gente já tem um monitoramento, né, da publicidade televisiva do nosso país, que são os dados que eu vou mostrar para vocês agora. E reforçando o que a gente já vem discutindo aqui hoje, da importância desse monitoramento, aqui falando da pesquisa na parte de publicidade de alimentos, para impacto em política pública, né? Então, da importância da gente ter evidências de qualidade, né? Não basta ter somente evidências, mas de qualidade científica, de impacto, então, com metodologias que sejam testadas, validadas, para a gente pensar, então, como, né? E aí, conversando, dialogando com o gestor público, com a sociedade civil, com a população como um todo, como que isso pode impactar em política pública e, de fato, gerar, né, melhorias para a população. Então, os resultados que eu trago aqui vêm bem dentro dessa linha do projeto de superação dos obstáculos, né, para a adoção do Guia Alimentar, financiado, né, com apoio do IDRC. Então, o que foi feito? É uma coleta, né, o que eu vou apresentar para vocês, do ano passado. Depois passo para vocês como estão as perspectivas futuras, né, para essa abordagem. Então, durante abril de 2018, 8 dias aleatórios foram, né, gravados 3 canais de TV aberta, os 3 de maior audiência. Durante 8 dias desse mês de abril, eles tiveram toda a sua gravação, toda a sua programação gravada, registrada. E aí, dessa programação, de 6 horas da manhã até meia-noite, foi selecionado tudo que era propaganda, entre os programas ou dentro de um programa, né? Mas o intervalo comercial, não a propaganda feita durante a programação, dentro daquele programa, e sim, né, o que a gente conhece como comercial mesmo, né, propaganda. Ao todo foram 432 horas de programação, sendo 144 horas de canal, e para cada propaganda de alimento foi registrado o horário dessa propaganda, o tipo de propaganda, o anunciante, o produto e a categoria. E aqui uma adaptação que foi feita do Informas Brasil para uma categoria que o guia utiliza, que é a do Sistema Nova, né? Então, aqui o objetivo era conhecer qual o perfil da propaganda de alimentos do país, considerando a classificação nova, e os horários, né? Então, manhã, tarde, dia de semana, fim de semana, para entender um pouco melhor sobre o perfil da publicidade de alimentos na TV. Além disso, que aí isso tem muito a ver com a questão do alcance, né, que eu falei com vocês, da extensão, do tipo de propaganda, também foi monitorado o poder dessa propaganda, né, o uso de estratégias. Então, essas estratégias que estão listadas aqui no quadro são as que estão no protocolo Informas, né? Então, o poder, por exemplo, o uso de uma celebridade não esportiva, o uso de um desenho animado, de um personagem da própria marca, ou a criação de eventos esportivos associados à marca. No caso de prêmios, poderia ser um desconto, um concurso, né? Uma edição limitada, um produto, né? Uma edição limitada do produto para algum fim, ou um brinde. E também questões relacionadas a alegações, né, ou benefícios, alegações de benefícios, uma mensagem do que o indivíduo pode ganhar com aquilo, né? Então, seja em características sensoriais, seja um uso sugerido para a criança, para a família, ou um desenvolvimento de um produto específico da marca,
Então, são questões que estavam no protocolo do Informa-se e que também foi monitorado nessa coleta de dados. E aí o que a gente encontrou, então, nesses 8 dias, né, de monitoramento de publicidade? Foram 7.991 anúncios ao todo, aqui não é só de alimentos, anúncios, propagandas, que dá uma média de 7 anúncios por canal por hora, sendo que cerca de 14%, né, era relativo de alimentos. Isso daria uma média de 0,89 anúncios por canal por hora. Desse número, desses 1.156 anúncios, né, 858 eram específicos de algum alimento, e aí tirando só os suplementos alimentares, ou eram anúncios de supermercados que tinham anúncios de alimentos. Porque essa diferença dos 1.156 para 858, tinha alguns que não eram relativos a um produto, às vezes era só uma marca anunciando a sua própria marca, não era um produto específico. Então, 858, cerca de 10%, você tinha ali alimentos, né, produtos alimentícios sendo anunciados. Isso pode parecer pouco, gente, mas nós estamos falando aqui nessas médias de anúncios por canal por hora. Mas se a gente pensar em pessoas que se expõem 4, 5 horas por dia, todos os dias, fim de semana mais, ao longo de um ano, quantas propagandas de alimentos os indivíduos têm acesso, têm contato? E quando a gente olha o perfil de alimento anunciado, cerca de 91% é de ultraprocessado, né? Então, a grande maioria, né, praticamente 10% somente das propagandas de alimentos não são de ultraprocessados. E aí, quando a gente analisa o perfil, 28% de ultraprocessados, 28,9% são de refrigerantes, 14,23% de bebidas alcoólicas e 13,8% de refeições de fast food. Então, a pessoa que hoje assiste televisão no Brasil, né, considerando esses dados, o que ela vê de propaganda de alimentos é praticamente de produto ultraprocessado. E aqui eu resgato que quanto mais contato a gente tem com a propaganda, mais íntimo o indivíduo está daquele produto e as chances dele consumir maior. E aí, se a gente estiver falando ainda de estratégias e técnicas que vêm junto, né, essa interrelação para o consumo é ainda mais importante. Em relação às estratégias, né, então, aproximadamente 55% das propagandas de alimentos usavam de alguma daquelas estratégias de poder. Cerca de 28% alguma estratégia de oferta de prêmios. E cerca de 78% alguma alegação de benefício. Isso não soma 100%, porque tem propaganda que usa 2 ou 3 estratégias dessas, né? Inclusive, 47 utilizam uma estratégia, 49 2 ou mais. Ou seja, cerca de 95% tem alguma daquelas estratégias mapeadas pelo Informa, tidas como persuasivas. Alguns exemplos, né? Então, o uso de celebridade não esportiva foi verificado em 18,23% das propagandas de alimentos. Um desenho animado, um personagem da própria marca, 14,55%. Eventos esportivos, a gente está falando de 2018, que foi um ano de Copa do Mundo, aproximadamente 15%. No caso da oferta de prêmios, o desconto no preço, né, que principalmente para anúncios de supermercados, cerca de 10,16% das propagandas de alimentos usavam dessa estratégia. Concursos, né? Então, junte tampinhas, troque por um produto, 8,96% das propagandas. Edição limitada, então, criar um produto específico, né? Uma edição limitada, aqui no caso, para o evento, para a Copa do Mundo, 7,97% das propagandas usaram. Ou alegações de benefícios, bastante comum, né? Então, baseado em características sensoriais, aquela propaganda que ressalta uma crocância, um sabor, né? Uma palatabilidade, alguma característica do produto, cerca de 57% das propagandas utilizaram. Ou uso sugerido para crianças e toda a família, 18%. Novos desenvolvimentos da marca, 14% aproximadamente. São técnicas, gente, comuns para a gente, né? Nós estamos habituados, mas é importante dizer que isso replica no comportamento das pessoas, né? Quando a gente pensa nessas interações, por exemplo, de família, quantas famílias não replicam isso nas suas refeições, né? Porque é essa coisa da estratégia que vem, né? Então, quando você está vendo uma propaganda que ressalta um sabor de um produto, é comum ter vontade de comer aquele produto, né? Por isso que a gente fala da persuasão, porque de fato estimula. E nós estamos falando de propagandas em que 90% delas são para produtos que não deveriam ser consumidos segundo o nosso guia, deveriam ser evitados.
Está aí o grande obstáculo, então, que é a questão da publicidade. Quais são as próximas perspectivas? Ainda sobre esses dados de 2018, a gente tem um produto, né, um artigo que analisa o perfil nutricional dessas propagandas, ele ainda está em processo de revisão, de finalização, que ainda é um encaminhamento dessa coleta. Em abril desse ano, uma outra coleta já foi feita, de 3 canais de TV aberta e 3 canais de TV fechada. O volume de propagandas é muito longo, muito grande, imagina que tem que ver todas essas propagandas, né, e caracterizá-las. Então, a gente está em finalização o banco, na verdade, está pronto, a gente está analisando consistência e começando as análises. Nessa coleta de 2019, o foco é comparar o perfil de propaganda de TV aberta e fechada, porque a gente tem 3 canais, né, de cada tipo. E agora, em setembro, né, então, mais 3 canais de TV aberta tiveram 8 dias de monitoramento, e a ideia é fazer essa evolução do que foi mapeado lá em 2018, com o que foi encontrado já 1 ano e meio depois, em 2019. Né, e ainda dentro desse projeto que tem o apoio do IDRC. E como eu disse, é uma equipe de trabalho, né, que eu falo em nome dessa equipe. O professor Rafael Claro, meu colega de departamento, participa. Ana Paula, a Júlia, Marina, Laísa, Fernanda, outras pessoas que participaram especificamente na parte da análise de cada propaganda, né, que são os nossos alunos, pesquisadores da UFMG. Então, em nome deles, também apresento esses dados. E vamos seguir, né, nesse estudo, desse monitoramento, para tentar entender mais ainda como está essa publicidade. Eu acho que é importante mencionar que a gente já tinha alguns estudos pontuais de publicidade televisiva, mas com esse número de dias, com essa metodologia que é comparável, que é internacional, que é testada, isso é inovador, assim, até então a gente não tinha, e por isso a relevância desses dados, para a gente entender melhor esse universo. Né? Então, eu agradeço, me disponho para a gente conversar e dialogar mais sobre isso. Muito obrigada.